Olá pessoal, eu me chamo Rose. Aqui no canal eu falo sobre conhecimento sistêmico, constelação sistêmica, porque eu tive que transformar minha vida e eu sigo transformando, porque eu penso que enquanto estivermos aqui no planeta, nós seguiremos transformando. Vamos seguir transformando porque somos seres eternos mesmo. Assim eu acredito. Então, gente, eu tive que transformar minha vida. Quem me segue aqui no canal sabe disso, conhece a minha história sistêmica, a história do meu sistema familiar, pelo menos o que foi possível compartilhar aqui, e a cura que eu tive que promover na minha vida. Então, eu falo de espiritualidade, eu falo de constelação sistêmica, o conhecimento sistêmico de uma forma geral, e eu falo, claro, sobre autoconhecimento. O fato é que constelação sistêmica, o conhecimento sistêmico, aquele ensinado por Bert Hellinger e outros mestres, em especial as constelações, né? Fala sobre autoconhecimento. Conhecermos o nosso sistema familiar é nos conhecermos e nos curarmos. Se estamos nos curando, estamos tratando da nossa alma. Então aqui eu falo um pouco de tudo isso e eu estudo outros mestres também que não falam só da constelação, tá bem? Não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou extremamente espiritualizada, acredito no Criador, nessa consciência que é impossível conceituá-la. Muitos chamam de Deus, às vezes eu também, né? E é sobre isso. Então, eu compartilho aqui conhecimento que talvez possa ajudar você a transformar a sua vida também. Os métodos que eu utilizei para transformar a minha vida, né, minha própria vida, eu compartilho aqui. E como eu me tornei consteladora sistêmica, eu acabo compartilhando alguns casos, alguns insights de alguns casos, né? Então, se você está precisando e você deseja, sua alma pede para você se desenvolver, se autoconhecer, expandir sua consciência, evoluir, talvez esse vídeo te ajude, tá bem? É a minha forma de transbordar tudo o que eu aprendi e aprendo. Chega um momento que não dá mais para ficar só com a gente não, ok? Então vamos lá? Gente, no vídeo de hoje eu quero falar sobre o lugar do outro. Na maioria dos meus vídeos vocês vão ver os bonequinhos. Porque, como eu sou uma consteladora, eu trabalho com a modalidade de bonecos. Aliás, eu trabalho com a constelação sistêmica na modalidade com os bonequinhos. Eu trabalho no online. Os bonequinhos são arquétipos que representam os membros de um sistema familiar, uma situação que a gente está vivendo e que está nos fazendo sofrer, nos causando dor. E aqui é um cenário do campo sistêmico da pessoa. Então, nesse vídeo especificamente, eu não vou compartilhar um caso, mas eu quero ilustrar aqui com os bonequinhos porque eu vou falar do lugar do outro. A constelação sistêmica, a gente sempre enxerga o lugar do outro quando vamos falar do conhecimento sistêmico, da constelação, porque quem estuda as constelações, o conhecimento sistêmico, quem quer aprender sobre isso, tem a visão ampliada para além dele mesmo, né? A nossa visão, que estudamos o pensamento sistêmico, é ampliada para além de nós mesmos. Uma pessoa que busca pela constelação tem a visão dela ampliada para além dela mesma. Como assim, Rose? Ora, porque eu deixo de enxergar com as minhas próprias lentes e eu passo a enxergar com a lente do outro. Ou seja, eu passo a ver as coisas do ponto de vista do outro, do lugar do outro, tá bom? Mas aqui nesse vídeo especificamente, eu vou um pouquinho para além do enxergar com as lentes do outro. Para além de ver o mundo com as lentes do outro, além das minhas próprias. Eu quero chamar a atenção aqui a respeito do lugar do outro especificamente, que é o que acontece quando uma pessoa está constelando. Literalmente, ela percebe o lugar do outro, porque ela percebe a energia da outra pessoa e o que a outra pessoa está sentindo, ok? Então, é sobre isso. E, nesse sentido, eu chamo a atenção de vocês para tentarem
analisar o lugar do outro, se colocar no lugar do outro. Quando falamos dos membros do sistema familiar ou das nossas relações de amizades, de trabalho, todas as relações. Constelações sistêmicas, temos a familiar, mas quando falamos de constelações sistêmicas, não estamos falando necessariamente sobre a familiar, porque existe, por exemplo, a constelação sistêmica empresarial, né? Existe a constelação, por exemplo, que é possível fazer entre países, entendem? Então, não é só familiar. A minha especialidade é só a família, tá bem? Mas eu utilizo para todas as áreas da minha vida, porque eu estudei as outras também. Então, gente, essa semana eu me peguei pensando, e eu sempre me pego pensando sobre mim mesma. Como eu ainda posso melhorar, como eu ainda posso evoluir, porque nós somos seres errantes, como uma maravilhosa falou outro dia. E nós estamos aqui no planeta Terra para evoluirmos como seres, para irmos para o próximo nível. O professor Mário Cosiner, que eu amo, 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 ensinou que não existem erros, apenas aprendizados, porque a vida é um processo sistêmico, né? Mas a gente considera que a gente erra. No momento que a gente comete algum deslize, algum erro, a gente não pensa que isso é um processo sistêmico, acontece. A gente meio que se culpa, fica remoendo aquilo, né? Então, vamos tratar aqui no vídeo como erro. Vamos colocar assim, que quem erra, aprende. Quem não erra, não vai aprender nunca. Em todas as áreas da vida, é assim que funciona. Então, gente, eu quero compartilhar aqui o que aconteceu comigo sobre me colocar no lugar do outro. Eu tenho buscado fazer isso desde que eu comecei meu processo de expansão da consciência, de autoconhecimento, de soluções sistêmicas na minha vida, para eu me curar. Eu era uma pessoa muito julgadora, né? Eu apontava o dedo para todo mundo, pois claro, eu julgava a mim mesma, apontava o dedo para mim mesma. E tudo isso começava lá nos meus pais, quando eu os acusava, né? Quando eu apontava o dedo para eles e julgava eles por tudo. Qual é a ideia aqui? É que a gente faça esse exercício de nos colocarmos no lugar do outro. Muito se fala em calçar o calçado, o sapato do outro, né? Mas aqui eu estou falando para nos colocarmos no lugar do outro mesmo. O lugar do outro, pessoal, é um lugar muito desconfortável. Porque, na maioria das vezes, nós olhamos para a vida do outro e pensamos, que vida boa. Às vezes, nas nossas relações de amizade, nas nossas relações de trabalho, nós sempre estamos olhando para a vida do outro como se fosse mais fácil do que a nossa. Para o trabalho do outro como se fosse mais fácil do que o nosso. Estamos sempre julgando. E sempre pensando, eu faço mais, eu trabalho mais, olha como eu me dedico, ninguém me vê. Às vezes dentro do nosso sistema familiar, eu sou o filho que mais me dedico, que mais trabalha, que mais ajuda em casa e os meus pais não me veem. O meu sistema familiar não me vê. Eu sou a melhor amiga, estou sempre presente, no entanto a minha amiga está sempre dando atenção para outra amiga. Não é assim? No relacionamento amoroso, vamos colocar assim também? No relacionamento amoroso estamos sempre pensando, eu me dou, eu faço tudo nessa casa, eu limpo, eu lavo, sou eu que assumo as maiores responsabilidades, eu cuido das crianças. E nesse eu, pessoal, eu tô falando no geral, eu não tô falando só de homem ou de mulher, não, tô falando de todo mundo, tá? E aí a gente tá sempre achando que o fardo do outro é mais leve que o nosso. Quem aí já passou por isso? Você que tá me ouvindo, já se pegou pensando assim? Eu já, muitas vezes. E ainda agora que eu já conheço muito sobre a visão sistêmica, sobre olhar o outro, sobre nos colocarmos no lugar do outro, mesmo por conta da questão da espiritualidade mesmo, essa busca da expansão da consciência, esse entendimento de que nós estamos aqui evoluindo, que somos seres espirituais habitando corpos físicos, todo esse conhecimento que eu tenho agora e esse entendimento e as experiências que eu vivi, ainda assim, o ego
tenta colocar novamente essas questões na minha frente, na minha vida e aqui, na minha cabeça, no meu cérebro. Porque o cérebro e a mente não são a mesma coisa, tá, gente? A mente é uma coisa, o cérebro é outra. Então, aí vem a vitimização falar, sabe? Eu trabalho tanto, eu faço tanto, ninguém me vê, ninguém me olha. Isso é o ego, é a mente querendo colocar coisinhas aqui, né? Geralmente acontece porque a nossa energia baixa e a gente fica suscetível às energias densas que estão por aí. As energias densas estão sempre por aí. Nós precisamos cuidar da nossa energia para que essas energias densas não interfiram no nosso campo de energia. Mas, se estivermos vibrando negativamente, estamos abrindo o nosso campo para recepcionar esse tipo de energia densa, esse tipo de diálogo mental, ok? Por isso temos que cuidar do nosso interior, para cuidarmos do nosso campo de energia, para que a gente vibre numa boa energia. Porque tudo aquilo que a gente vibra, a gente atrai para a gente, ok? Então, vamos voltar, Rose, não perca o fio da meada, vamos voltar para o lugar do outro. O que acontece comigo quando vem esses pensamentos na minha cabeça? Logo eu já percebo que tem uma vitimização chegando ali, dizendo assim, ai, coitada de mim, olha como eu faço tudo, como eu trabalho, como eu me dedico e ninguém vê. Uma pessoa consciente, uma consciência desperta, não se vitimiza jamais, ok? Agradece por tudo, porque tudo é experiência, em tudo existe um propósito. Eu aprendi muito com a Louise Hay a respeito de que tudo está bem no mundo e desta situação que eu estou considerando desafiadora, sairá algo muito melhor. É assim que eu faço. Então, eu estou em constante vigília. Sabe aquele vigiar e orai? Eu sigo ele. Agora eu entendo o que é o vigiar e orai. Por conta desses diálogos mentais que vêm nos perturbar. Então, agora eu fiquei até feliz comigo num fato que aconteceu essa semana, porque uma pessoa veio falar uma coisa pra mim de uma outra pessoa e tal. Aí, na hora, eu, consciência, disse assim, olha, eu não vou falar sobre isso, porque o lugar do outro é um lugar muito desconfortável, eu prefiro ficar no meu lugar e eu não vou falar sobre isso, que é opinar sobre a situação da outra pessoa, entende? Isso é fofoca, isso é as energias densas tentando se aproximar da gente para fazer a gente fofocar, falar mal da vida do outro. A minha consciência desperta me alertou, ok? E aí que veio essa ideia de gravar esse vídeo. Por quê? Porque você consegue se colocar no lugar do outro? É fácil para você criticar, falar que você faz tudo, que você trabalha mais, que você se dedica mais e que o outro não faz nada? Experimenta por 15 minutos ou meia hora, se você aguentar, viver literalmente a vida do outro, a experiência que o outro está vivendo. Experimenta. Você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque cada um experiencia aquilo que precisa para a própria evolução. Nem mais e nem menos. É uma escolha da alma. O que nós podemos fazer é ressignificar, é transformar. Não quer dizer que estamos passando por uma situação desafiadora e devemos baixar a nossa cabeça e aceitar as chibatadas, as pancadas que dão em nós. Eu não vou dizer que é a vida que dá, porque a vida é uma mãe amorosa, ok? Deus é a vida única debaixo de todas as coisas, por exemplo. Assim ensinou Eckhart Tolle. Então, eu digo que eu atraio as chibatadas, eu atraio as pancadas. Vamos assim colocar. Então, nesse momento, eu preciso tomar consciência, agradecer pelo que está acontecendo e buscar a transformação. Isso é aceitação. O que é aceitar? É dizer, ok, está acontecendo isso comigo, estou me sentindo assim, eu me acolho, eu me amo, me respeito e eu cuido de mim. Como eu posso mudar essa situação?
Na hora é necessário sair do vitimismo. Na hora é necessário se desvencilhar do coleguinha que está tentando fazer você entrar numa fofoca. Porque, só tô comentando sobre isso, é só um comentário sobre fulano, só um comentário sobre Beltrano, só um comentário sobre Cicrano. Não é. É fofoca. Sai dessa, tá bom? Porque a energia da fofoca é baixíssima, vai baixar mais ainda a sua vibração e aí as coisas só tendem a piorar, ok? É isso que eu gostaria de compartilhar e estou compartilhando. Faça esse exercício de se colocar no lugar do outro quando vierem esses diálogos mentais, esses pensamentos de energias densas, de energias baixas, e procure silenciar a sua voz e os pensamentos. Pense no que você quer para a sua vida, pense na transformação que você deseja para a sua vida, mas caia fora, sai fora do pensamento da crítica, sai fora do vitimismo, sai fora de é só um comentário sobre o outro, sobre a vida do outro. Diga, eu fico no meu lugar. Eu fico no meu lugar. O lugar do outro é o lugar do outro. Sabe por quê? Porque se você entrar nessa vibe de ficar fazendo fofoquinha ou comentário sobre a vida do outro, você está entrando no lugar do outro, ainda que inconscientemente. E está assumindo ali o lugar do outro, se amaranhando com o outro. Ok? Então, eu prefiro não comentar. É pesado demais para mim. E você, depois de me assistir aqui, vai cair nessa enrascada de fazer um comentário sobre a vida do outro, sobre a questão do outro? Ou você vai tentar fazer um exercício de se colocar no lugar do outro e ver que não aguenta ficar lá? E você vai preferir transformar a situação pela qual você está passando, ao invés de ficar reclamando, dizendo que o outro está em uma posição melhor do que a sua? Você vai aceitar que cada um vive a experiência que é necessária para a evolução pela própria escolha, mas que você não é obrigado a permanecer no sofrimento, que você pode simplesmente dizer, ok, está acontecendo comigo, eu aceito que é para o meu aprendizado, que dessa situação sairá algo muito melhor. Então eu pergunto, Deus, universo, consciência universal, fonte criadora, como eu posso transformar essa situação? Como pode melhorar? Como a gente aprende em Barra de Axis. Tá bom? Esse é meu compartilhar. Se ficou alguma dúvida para você que vai assistir, deixa comentário aqui embaixo no vídeo. Se tem algo que possa compartilhar comigo, deixa comentário no vídeo. Eu amo os comentários. Eu estou compartilhando o que eu aprendi e você também pode compartilhar o que você aprende. É uma troca isso daqui, tá bem? Um beijo de luz, que a fonte criadora, o Criador, a vida única debaixo de todas as coisas, te abençoe e te conceda clareza. Um beijinho de luz.